11 de novembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana: os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Tema da lição da leitura diária desta terça-feira: o Senhor conhece os nossos pensamentos. Texto básico para a nossa meditação é o Salmos, ou melhor, Mateus de número 9, versículo 1 ao 4. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Este blasfema. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que durante esse estudo quero que você passe a compreender que o pensamento é uma faculdade dada por Deus desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas e diretamente observado pelo Senhor. Portanto, quero que você seja motivado ouvindo esta palavra, compreendendo que é prioritário para o cristão fortalecer a mente em Cristo diante das pressões e batalhas espirituais. Entenda que a renovação dos pensamentos segundo Cristo é necessária para vivermos uma vida santa, equilibrada e cheia de paz. No entanto, o Espírito Santo, o Deus que sonda o invisível. O episódio de Mateus 9 revela uma cena comum no ministério de Jesus: milagres, multidões e corações sendo revelados. Enquanto todos observavam o milagre da cura, algo ainda mais profundo estava acontecendo. Jesus discernia os pensamentos ocultos dos escribas. Eles não precisaram pronunciar palavras, bastou pensar em algo errado e o mestre já sabia. O mestre já sabia o que se passava em seus corações. Assim, aprendemos que a mente humana é o território onde se travam as maiores batalhas espirituais. O Senhor conhece o íntimo do homem e sonda as intenções que ninguém mais vê. Portanto, te pergunto neste momento: se o Senhor conhece cada pensamento, como temos administrado o que deixamos habitar em nossa mente? Se o Senhor conhece cada pensamento, como temos administrado o que deixamos habitar em nossa mente? Vejamos que a natureza e as características dos pensamentos, Deus concedeu ao ser humano uma mente criativa e ampla, capaz de imaginar, planejar, refletir e decidir. Portanto, a mente é o campo fértil e tudo o que nela é plantado, cedo ou tarde, produzirá fruto. A mente é um campo fértil, tudo que nela é plantado, cedo ou tarde, produzirá fruto. Por isso é essencial discernir a origem moral dos pensamentos. Pensamentos bons ou maus?
puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. A Bíblia nos adverte: abstenhai-vos de toda aparência do mal. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmo 101, verso 3. Os pensamentos impuros alimentam pecados graves, violências, imoralidades, mentiras, calúnia. Mateus 12, versículo 34, Mateus 15, versículo 19. Por isso, cabe ao cristão interromper o ciclo pecaminoso, como está em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, antes que o pensamento se transforme em atitude. É necessário que o interrompemos, que o eliminamos com a presença da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Substitui os pensamentos ruins e violentos por glorificação a Deus, por cânticos de adoração, por testemunhos, mas não deixe essas coisas aninhar sua mente. Vejamos, a liderança e a igreja de hoje precisa cuidar da mente, como cuidam do coração. Em tempos de tantas informações e distrações, o crente deve vigiar o que consome, o que medita, o que alimenta dentro de si, pois o que domina a mente dominará a vida. O que domina a mente dominará a vida. Portanto, o pensamento bíblico e o processo da renovação mental. O livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 20 ao 21, nos ensina: atenta para as minhas palavras, guarda-as no meio do teu coração. As palavras atenta e guarda revelam um exercício de atenção, reflexão espiritual. A mente do justo não é passiva, ela seleciona e pondera. Quem governa a mente segundo a palavra, governa as emoções, direciona as ações. A fé cristã não anula. A fé cristã não anula o pensamento. Ela o orienta pelo Espírito Santo, como está escrito em João capítulo 14, versículo 26 e o capítulo 16, versículo 8. Portanto, a santificação começa na mente. É nela que o Espírito opera o milagre da transformação. Romanos 12, versículo 12. Portanto, nós, como líderes, devemos buscar diariamente a renovação do entendimento. O crente maduro não apenas evita o mal, mas alimenta a mente com o que edifica. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E o Espírito Santo é quem purifica os pensamentos e os alinha com a vontade de Deus. Jesus, o revelador de pensamento. Jesus revela os pensamentos. No texto, a base temos: Jesus revela conhecer os pensamentos dos fariseus. Por que pensais mal nos vossos corações? Ele vê além do que é dito, sonda o coração, discerne as intenções, julga o invisível. Isso é, ao mesmo tempo, motivo de vigilância e de consolo. Vigilância, porque nada está oculto diante de Deus. Consolo, porque Ele conhece também nossos pensamentos de fé, nossas lutas internas e orações silenciosas. Portanto, quando o coração estiver atribulado, lembre-se: Deus entende o que você não consegue expressar. O Senhor conhece as intenções sinceras, mesmo quando as palavras falham. É tempo de orar, como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Vejamos
Já estamos caminhando para a conclusão. Se você não conseguir pegar, vá no outro canal e você então completará esse estudo por completo. Vejamos na conclusão: uma mente alinhada com o coração de Deus. O Senhor conhece nossos pensamentos. Não há segredos diante dele. Ele observa cada movimento interno da mente e do coração, desejando que tudo em nós seja santo, justo e verdadeiro. Para encerrar, te pergunto mais uma vez: se Cristo hoje revelasse nossos pensamentos, o que encontraria? Incredulidade ou fé? Orgulho ou humildade? Medo ou confiança? A mente é o campo onde começa toda a transformação. Quando deixamos o Espírito Santo governar o que pensamos, ele purifica, cura, direciona nossos passos. Por isso, o maior desafio da igreja e da liderança atual é fortalecer a mente em Cristo, resistindo às pressões espirituais deste século e mantendo o foco nas coisas do alto. Vejamos, nós devemos estar prontos diante de Deus e em oração, pedindo a Ele e ao seu Espírito Santo que renove a nossa mente diariamente. Devemos meditar sempre na palavra e alimentar nossos pensamentos de fé e santidade. Devemos decidir viver uma vida interior pura, pois o Senhor conhece cada pensamento e deseja habitar neles com a sua paz. E o Deus de paz guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado. Amém.